Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um Contos de Morfeu. Hoje com um assunto muito bacana, mas eu quero que você se inscreva no nosso canal e que você participe de todos os nossos programas, das nossas lives e olhe tudo que a gente posta o tempo inteiro, porque tem muita coisa interessante e que pode fazer maravilhas pela sua vida. Nosso telefone é 940 34 31 60. Eu agradeço imensamente a sua participação. Falando em participação, agradeço a Janete Ering, meu amor, eu leio tudo que você posta, adoro. A Rita Santos também e a Juliana, nossa, peraí, porque a luz aqui é ofusca. Juliana Teixeira, que participa muito do Contos de Morfeu e tem sonhos proféticos muito interessantes. Muito obrigada pela participação de vocês. Tudo que a gente vê aqui, o que dá pra gente já fazer e acelerar e melhorar, a gente já faz e nem te conta. Pode ficar sossegada que tudo que precisar dar uma parada de arestas, a gente já está fazendo. O assunto de hoje, como eu prometi para vocês, é projeção astral. Você já ouviu falar? Também chamada de viagem astral, também chamada de projeciologia, viagem fora do corpo, viagem astral, só projeção, tudo isso é a mesma coisa. E muita gente pergunta, qual é a diferença da projeção astral e do sonho? Eu acho que você já se deparou com alguma vez na vida, você está começando a dormir, de repente dá aquele entre o dorme e acorda, dá aquele tranquinho e você se vê olhando, olha assim, ó, de cima para baixo, vê seu corpo deitado. Às vezes você se vê girando no ar, olha, você consegue identificar os móveis do quarto, às vezes com uma luz um pouco mais azulada, ou olhar a mão tá com uma aura azul. Você nunca passou por isso? Ou sonhar que tá caindo? Será que não? Todo mundo já passou por isso uma vez na vida. Isso é um tipo de projeção astral, sim. Ela meio que se confunde com o mundo dos sonhos. Por quê? Porque você tem técnicas para fazer isso. Você pode fazer isso acordado e sair como se estivesse no mundo dos sonhos. Mas você faz isso todo dia dormindo também. Então, quando você faz espontaneamente dormindo, é uma projeção, mas as coisas vividas sem controle fazem parte dos sonhos e às vezes até arrumando o nosso consciente, o nosso inconsciente. Já a projeção, ela é direcionada, você programa acordado, aprende as técnicas e vai para o mundo dos espíritos, como vai quando você sonha também. Vamos falar um pouquinho mais disso, deixa aqui para eu não me perder. Isso eu acho que todo mundo já passou. A ciência que estuda esses fenômenos, ela chama projeciologia, também conscientologia. Conscienciologia, difícil de falar, né? Tem até institutos, a gente tem nomes muito importantes nessa área, gente conhecida minha também, que aprende muito. Eu fiz vários cursos nessa área e hoje eu pratico o tempo inteiro acordada e ficou tão natural que a técnica, sabe quando você relaxa um pouco a técnica? E você faz assim, pela vontade você consegue fazer também. No meu caso, se confunde um pouco com vidência. Por quê? Porque eu saio, mas eu consigo ir até outro lugar, verificar tudo e voltar. Quer dizer, um outro tipo de viagem astral, mas que dá para fazer também, eu vou explicar isso já já também. A projeciologia é a projeção da consciência. Tá? Só projetar a consciência. É aquela percepção que você tem quando tá fora do corpo físico. E o que é? O que acontece quando você fica fora do corpo físico? Você tem a oportunidade de aprender com todo o entorno, com outros seres que estão nesse mesmo meio, ou seja, com os mortos, com os espíritos, com extraterrestres. A Bíblia é cheia de casos assim,
cheio. Os livros sagrados são cheios de casos assim. Alguns livros de cientistas, a gente tem relatos de grandes cientistas da humanidade, né? Grandes físicos, que tiveram as suas fórmulas, o seu trabalho passado por uma pessoa que ele não conhecia do lado de lá, num transe desse tipo, que antigamente se chamava um sonho, um transe, né? Alguma coisa assim. A gente tá recheado de exemplos desses daí. Então, muita coisa da nossa humanidade, ela teve um salto, né, intelectual, um salto quântico através da projeciologia. Mas como é que acontece? A gente tem o nosso corpo físico, soma. O energético, que é aquele meio coloridinho, energossoma. O emocional, psicossoma. E o mental, mentalsoma. Tudo soma é corpo, tudo soma. Tudo com a mesma forma, tudo aqui em volta do nosso corpo. Quando a viagem astral acontece, esse sistema ele solta, se separa, e o emocional fica ligado por um negócio chamado cordão de prata, que é igual uma mangueira que a gente consegue ver, tanto que a gente separa os vivos dos mortos no mundo de lá por causa do cordão de prata. Fica um cordãozinho boiando aqui, ó, flutuando, que é um cordãozinho prateado como uma mangueira transparente, que é isso que liga esse corpo emocional, esse corpo astral, o nosso fantasminha, ao corpo físico. Então, do lado de lá, quando você está zanzando pelo lado de lá e consegue perceber bem isso, você sabe que você está falando com o espírito quando ele não tem esse cordão de prata. E está falando com uma pessoa viva, projetada, quando ele tem esse cordão de prata. Isso é fácil de ver, é assim que a gente separa uma coisa da outra, tá? Porque senão fica tudo como se fosse espírito, você não sabe se a pessoa está morta ou está viva, tá? Então é bem isso. Acontece muito da gente conversar, ter contato com pessoas que você não conhece, que você nunca viu, que estão encarnadas e que vivem a mesma faixa energética, a mesma teia que a gente e trocam informações conosco, sendo de mundos diferentes, de países diferentes, sem nunca ter se visto. A gente encontra os nossos amores assim também. Você já imaginou? Mais pra frente a gente vai falar em algum outro programa sobre chama gêmea, sobre alma gêmea. Nessa teia que a gente falou, nessa vibração, você tem pessoas que têm a mesma vibração de energia. Quando você faz a projeção e você tem muita vontade de encontrar aquela pessoa que é a que você sempre sonhou e que você sabe que existe, mas que você não a reconhece em lugar nenhum, você acaba chamando, atraindo ela para você nesse sistema, num tipo de projeção, e você acaba encontrando, e quando encontra do lado de lá, vocês combinam de vir para o lado de cá. E agora vamos nos encontrar na matéria, e isso vai juntando cada vez mais até que encontra na matéria mesmo. É muito lindo, muito, muito, muito lindo um negócio desse. Acontece. Vou ensinar. Tô escutando, vou ensinar. Esse estado de quando você dorme, essa projeção quando você dorme, que é a que a gente faz diariamente, eu já falei pra você que é um pouco diferente, mas quando você faz meditação, só para esclarecer um pouquinho mais, essas viagens que eu falei, você pode fazer através de meditação no coma. Então você sofreu um acidente, uma cirurgia, alguma coisa deu errado? Sabe esses estados de quase morte? Ou quando a pessoa morreu mesmo, foi para lá e voltou? Ou ela está, o corpo inerte lá, mantido por aparelhos, mas o espírito ainda ligado ao corpo físico, ele se projeta, às vezes traz até informações de como curá-lo, ou de como corrigir algumas coisas e volta do coma, geralmente como se nada tivesse acontecido, tá? Esse estado de quase morte é muito comum também a projeção astral. Vamos falar das técnicas agora. Eu deixei tudo separadinho aqui para não bagunçar. Como é que você pode atingir um estado assim, aprender a fazer a viagem astral? Bom,
Tem um monte de técnica. Umas que eu aprendi em meditação é muito fácil. Pegar um lugar tranquilo, põe um sonzinho tranquilo, vai prestando atenção no seu corpo, relaxando o teu corpo, sentindo o seu corpo, tá? Imaginando você subir como um balão. Sobe, sente ele bem pesado. Imagina que você está subindo como um balão, subindo, subindo, de repente você sai e aí você olha o teu corpo físico, testa o que está em volta e vai fazendo isso. Sabe por quê? Porque você tem que testar e treinar o corpo emocional de se deslocar do corpo físico. Então você vai treinando. Você está treinando para a morte? Mais ou menos, é isso mesmo. Tem risco? Não, não tem. Esse cordão de prata que eu falei, ele só rompe na hora que você vai morrer mesmo, tá? E assim, não é assim, ele não é aí esticou, ele rompe. Não, 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 não é desse jeito. Ele tem uma engenharia espiritual para ser desligado. E ele pode ir em qualquer lugar do mundo, do planeta ou fora dele, porque ele é um indutor da consciência, né? É um carreador da consciência, ele que manda as informações para o corpo físico. Então você tem esse jeito de fazer que você está subindo como um balão de gás e ir mantendo essa consciência para ir treinando essa separação. Você pode fazer a técnica do espelho, sentar confortavelmente numa poltrona, olhos bem abertos, olhar o seu reflexo prestando atenção muito, muito, muito no seu rosto, em tudo que você está vendo, tá? Relaxar o corpo até o olho arder, sabe? Deixar o olho bem cansado, sem piscar o máximo possível, tá? Até que você projeta e começa a ver o lado de cá como se você estivesse num espelho, tá? Vai treinando. Ai, parece difícil? Não, não é, mas tem que treinar. Outro que funciona também, prepara o quarto. Eu costumo preparar preparar o local, né? Incenso, aromas, eu preparo, eu gosto assim. Então relaxa numa poltrona, tá? Onde você consiga encostar a cabeça assim e que enxergue o teto. Vai relaxando coisa por coisa, imagina uma porta no seu teto. Quando você estiver bem calmo, imagina que você abre essa porta e passa por ela. Vai chegar no lado de lá também. Aí, com calma, você vai observando. Na primeira vez, talvez você não consiga, nem na segunda, nem na terceira, mas tem que ter persistência, tá? Uma coisa que é muito comum acontecer quando a gente está treinando isso é vermos espíritos e nos assustarmos com eles. Olha quem está falando isso, alguém que fala com morto. Pois é. Uma vez eu estava fazendo, logo no comecinho, fazendo a técnica, tava difícil, não conseguia. Aí, de repente, eu saí do corpo, sentei em cima do corpo. Olhei e falei assim, consegui sair, olha só, o quarto fica todo azulado, tá? De repente eu olho pra frente e tinha um homem lindo, sentado num banco desses alto, tá? Ele tava com um paletó que não se usa há muito tempo, sabe aqueles camelo antigamente, que era xadrezinho de lã? Muito elegante, ele tava sentado de lado assim, ó. Quando eu saí, que eu olhei, assim, nossa, não conheço, né? Aí ele falou pra mim, até que enfim. Aí eu falei assim, até que enfim o quê? Aí ele falou assim, vamos, eu tô aqui te esperando há horas pra gente começar o nosso trabalho de hoje. Sabe o que eu respondi pra ele? Eu, hein? Você tá morto, de jeito nenhum. Deitei e acordei, mas demorou para eu fazer de novo essas técnicas, tá? Até que eu fui indo, fui me acostumando. Hoje eu sei até quem ele é, converso, incorporo a entidade e tudo, mas demorou muito para eu chegar até aí. Isso pode acontecer? Sim. Você corre risco? Não. Corre risco de ficar preso em alguma armadilha do lado de lá? Não. Porque você pensa assim, o meu corpo está me chamando e você acorda imediatamente. Você volta para o corpo. Isso não aconteceu de você estar num pesadelo assombroso, de repente uma voz fala, agora chega, volta. Então, é assim.
o corpo chama, tá? Quando você tá muito alterado, com medo, com alguma coisa que te tira do seu normal, o teu corpo te chama. É assim que a gente acorda de pesadelo, tá? Senão você nunca mais acordaria, né? É muito seguro, vale a pena treinar. Que mais aqui da porta? Eu já falei, que eu separei algumas para vocês. Toda vez que você está no começo desse treinamento, habitue-se mantenha o corpo parado e habitue-se a pensar assim, ó, eu estou levantando a minha mão direita e vou olhá-la integralmente, sem ser fisicamente. Então segura a mão no corpo, deixa ele parado, imagina que a sua mão espiritual levanta e você analisa. Por isso que você tem que saber direitinho como é que é a sua mão, você tem que olhar bem a sua mão, se analisar no espelho, para você refletir isso do lado de lá e ter uma imagem correta de você mesmo. Aí fica muito mais fácil para fazer essa projeção. Como eu falei, isso daí é um treinamento para a morte? É um treinamento para a morte. Primeiro porque a gente começa a fazer amigos do lado de lá. Como? É uma rede de pessoas e de espíritos que trabalham dessa forma. Chega um tempo que você tem um grupo do lado de lá, igual o grupinho de escola, que você começa a se sentir estranho e você fala, eu preciso me deitar, tá? Eu preciso ir para a cama. Fora de hora, nossa, mas está cedo, mas eu preciso ir para a cama. Quando você começa naquele estado de quase sono, o grupo, você já vê o grupo, vamos, vamos, vamos. E às vezes você assume compromissos do lado de lá de auxílio mútuo, de socorro, principalmente socorro em tempos de catástrofes. A gente ajuda muito desse jeito os espíritos que precisam recolher as pessoas, os espíritos das pessoas que morreram numa tragédia. Você é chamado para socorro, você aprende muita coisa, é muito interessante, é um campo de conhecimento vastíssimo que vale a pena, não custa nada, tá? Mas precisa de constância, de autoconhecimento e de responsabilidade, porque você não pode julgar nada do lado de lá, nada, 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 e vocês têm que estar pronto para ajudar as pessoas que precisam de você, inclusive. Mas é bem interessante. É um assunto muito interessante, complexo, mas que vale a pena você começar a testar. O que você acha? Testa, me fala das suas dúvidas, o que você conseguiu, o que você não conseguiu fazer, qual é o seu interesse. Porque você pode, eu quero aprender mais sobre espiritualidade. Outra coisa interessante de falar isso, quando você começa a fazer, que eu falei que você faz o grupinho, ninguém sai do corpo para aprendizado quando é voluntariamente. Dormindo você até sai, tá? Mas sempre tem uma proteção ou outra, por isso que a gente fala, faça preces antes de dormir, tá? Para você garantir a proteção. Quando você faz isso conscientemente, você tem parceiros do lado de lá que te acompanham, mentores, espíritos que dirigem grupos e que te ensinam e que utilizam também da sua força de trabalho, da sua energia. Para você se ligar nesse grupo de espíritos, você precisa ser abnegado, eu diria, tá? E é aí que eu falo, você não pode ter julgamento, estar apto, aberto para aprender tudo que você precisa aprender. E você pode combinar o tipo de lições que você quer ter, também o tipo de desenvolvimento que você quer ter, sempre visando a sua evolução e o bem maior das pessoas e da humanidade. É óbvio, planetário também, né? Porque ninguém aqui quer virar um bicho-papão do lado de lá, né? Não precisa, a gente já tem de sobra por aqui, não é? Eu espero que você tenha gostado do nosso assunto. Se gostou,
Curta, compartilha, mostra para os amigos, marca seus amigos, né? Inscreva-se no nosso canal, sempre tem muita coisa bacana por aqui. E eu queria saber sim a sua opinião e quero saber se você está aproveitando as nossas lições para melhorar a tua vida. Acho que a gente já vai ficando por aqui porque o assunto é extenso. Um beijo para todo mundo, tchau!